Olá, eu sou o Thales. Hoje vou explicar um filme chamado Caçadores de Trolls, a Ascensão dos Titãs. Ele começa com um troll de 6 olhos contando a história dos trolls com os seres humanos. Acontece que milênios atrás, os trolls do mal queriam conquistar o mundo e começaram uma guerra contra os seres humanos. Os trolls do bem resolveram se juntar aos seres humanos e juntos conseguiram vencer com a ajuda do maior mago de todos, Merlin. Ele criou o objeto letal mais poderoso do mundo, o amuleto do caçador de troll, que dá armadura e poderes para qualquer um que o utilize para poder defender o mundo contra os trolls do mal. 1000 anos depois, o caçador de troll atual foi derrotado por um troll do mal e pela primeira vez em 1000 anos, um ser humano foi escolhido para ser o novo caçador de trolls. Ele se chama Jim e junto de seus amigos da cidade de Arcádia e também amigos de um outro planeta, eles começaram a defender o mundo dos trolls do mal. Até que um dia, Jim foi acertado por magia negra e infelizmente o amuleto foi destruído. Isso foi obra dos magos do mal, conhecidos como a Ordem Arcana. Para a surpresa de todo mundo, um dos magos do grupo se virou para o lado do bem e abandonou a Ordem Arcana. Era uma feiticeira chamada Nari, mas os outros dois ainda estão caçando por ela. Eles querem utilizar o selo de Gênesis para fazer alguma coisa que ainda não se sabe o que é. Agora o mundo precisa da ajuda do caçador de troll mais do que nunca, só que Jim não sabe se vai poder ajudar. No presente, Nari e seu amigo Duxie estavam viajando de trem para tentar fugir dos ataques do grupo da Ordem Arcana. Até que do nada o vagão começou a congelar e também ser atingido por fogo. Os magos do mal os encontraram e o embate começou. Logo um portal abre no vagão e o próprio Jim aparece. Esse portal foi aberto pela namorada dele, a Claire, que chegou logo em seguida. Os dois vieram ajudar no combate, enquanto aquele gato dragão que estava na gaiola do Duxie foi até lá na frente do vagão abrir a porta para outros amigos. Eles têm que parar esse vagão, mas não estão conseguindo. Para poder ajudar no combate, os outros amigos que estão do lado de fora em uma van vão utilizar um canhão gigantesco anti-magia. Eles dirigem em alta velocidade para poder se equiparar à posição do vagão e assim que conseguem, utilizam o canhão para bloquear a magia daqueles dois magos do mal. Agora os caçadores de troll podem combatê-los, porém isso dura pouco tempo. A van não pode continuar seguindo o trem. Jim tenta continuar o combate, mas não pode. Ele é apenas um ser humano comum e o mago do mal está feliz, pois vai derrotar um caçador de troll pela primeira vez. Ele arremessa Jim para fora do trem e por sorte Claire consegue teleportá-lo para dentro da van. Agora o problema é que o trem vai descarrilhar, mesmo com um troll gigante tentando pará-lo. Com a ajuda da magia do Duxie, eles conseguem frear o trem depois que ele toca o solo fora da ponte. Ninguém se feriu, mas os magos voltaram e conseguiram capturar a Nari. Só que antes de levá-la, vemos que o Duxie fez alguma coisa. Depois que eles desapareceram com ela, descobrimos que o jovem trocou de corpo com a Nari. Eles acabaram levando a pessoa errada. Por causa de toda a confusão, a polícia apareceu para prender os caçadores de trolls e questionaram todos eles. De repente, o pessoal do FBI apareceu, dizendo que tem que tirar os caçadores dali para poder questioná-los. Eles, na verdade, eram os outros amigos do grupo. A polícia descobriu, pois um deles era um robô que começou a dar defeito, e os amigos tiveram que se juntar para utilizar seus poderes e escapar dali. Ao mesmo tempo, no quartel-general voador dos caçadores de troll, Jim estava acordando. Ele foi recepcionado por seu professor e por sua mãe. O jovem está preocupado, pois agora não pode mais defender o mundo sem seus poderes, e o professor diz que talvez seja a hora dele pensar em ir para trás das linhas de combate, tentar fazer um trabalho mais pensante como o deles. O professor logo em seguida diz para o Jim que vai se casar com sua mãe e pede a bênção dele. É claro que o Jim permite. Eles então vão embora e a Claire vem conversar com o Jim, dizendo que mesmo sem seus poderes, ela o ama. Enquanto isso, lá na outra sala, os amigos de outro planeta chegaram para ajudar. Steve, apaixonado por aquela jovem alienígena, veio dar um beijo nela e teve uma péssima notícia. Para aquela raça alienígena, quando eles dão o 7º beijo, eles fazem bebês. Só que quem espera esses bebês é o homem da espécie, ou seja, Steve vai esperar bebês alienígenas dentro de sua barriga. Jim então chega no lugar e pergunta o que todos sabem a respeito da Ordem Arcana. O troll cheio de olhos encontrou um livro com muitas informações. Ele diz que a Ordem Arcana quer acordar os Titãs. Eles são 3 entidades que existiam desde o começo do universo e criaram o planeta Terra. Os 3 estão dormindo há milhares de anos, esperando o dia de um acontecimento de proporções épicas para acordar. Depois que acordarem e se juntarem no centro do universo, o planeta Terra será refeito, levado
levado de volta à época de sua criação. Ou seja, eles irão destruir tudo para reconstruir em seguida. Assim, a vida vai surgir de novo completamente do zero. E o centro do universo fica na cidade de Arcádia, onde os amigos residem, bem aqui no planeta Terra. Vemos então que os magos da Ordem Arcana pegaram o corpo da Nari para começar o processo de acordar esses titãs, só que não estavam conseguindo e não sabiam por quê. Eles começaram a invadir a cabeça dela e o corpo do Duxie recebeu esse feitiço. Agora os magos descobriram o porquê e antes de ser trocada para seu corpo original, Nari falou que o caçador de Troll tem que fazer a 9ª configuração e depois a cronosfera irá consertar tudo. Ela então foi trocada com o Duxie e ninguém sabe o que tudo aquilo significa. Desesperado, Jim fica mais feliz, pois seus amigos alienígenas consertaram o amuleto do caçador de Troll para ele. Utilizando as memórias do Duxie, eles conseguem chegar ao lugar onde estão mantendo a Nari, só que não tem ninguém ali, e o Duxie percebe que aquilo é uma ilusão. Quando ele a desfaz, os magos da Ordem Arcana já estavam terminando o feitiço. Jim não conseguiu se transformar em caçador de Troll, e os amigos não conseguiram passar pela barreira dos feiticeiros, que terminaram o feitiço de uma vez. Os titãs então começaram a surgir. O primeiro, o titã do gelo, apareceu lá na Groenlândia. O segundo, o titã da natureza e das pedras ou algo do tipo, apareceu aqui no Brasil. Ele está sendo comandado pela Nari, que por sua vez está sendo comandada pelos outros magos. O terceiro titã do fogo apareceu no Mar da Coreia. Como ainda não sabem o que é a 9ª configuração nem a cronosfera, os amigos decidem que tem que ir tentar parar esses titãs. Eles vão se dividir em grupos para combatê-los e antes de partirem, os alienígenas resolvem preparar uma arma secreta para caso o plano não dê certo. Aquele pequeno gato dragão foi perguntar para seu pai a respeito da cronosfera, afinal ele é um dragão antigo e muito sábio e por sorte ele conhecia esse item. Ele está nas mãos de um rei dragão troll do mal e eles precisarão ir até lá para recuperá-lo. Eles voam até a China e utilizam um objeto mágico para abrir um portal para o lugar certo. Enquanto isso, Jim e seus amigos começavam o ataque contra os titãs, mas nada funcionava, nem os canhões lá da fortaleza dos caçadores de Trolls. Duxie e sua outra amiga tentavam parar a Nari de todas as maneiras, mas não conseguiam. Agora, como última escolha, Jim vai tentar descer com o cabo lá pro titã do gelo para explodi-lo, mas acabou não conseguindo, pois o cabo arrebentou e seu professor teve que ir salvá-lo. Nomura, a outra amiga da Nari, foi eliminada por ela mesma. O professor do Jim viu que ele não conseguiria chegar até o titã e sem outra escolha, como pode voar, resolveu se sacrificar para ajudar o mundo. Ele voou com diversas bombas até o titã e detonou, explodindo aquele gigantesco titã. Só que infelizmente o sacrifício foi em vão. O titã se refez completamente. Os outros amigos chegaram até o rei dragão Troll. Ele tinha a cronosfera em mãos, pois com ela sempre podia ver um pouco do futuro e assim saberia o momento em que iria perder a vida e poderia se salvar. Como não havia negociações, os amigos tiveram que subtrair a cronosfera e sair correndo dali. O rei dragão Troll foi atrás deles e conseguiu recuperá-la, mas não prestou atenção. Uma pedra caiu nele e ele perdeu a vida. Enquanto isso, os outros amigos estavam atacando o titã do fogo e a arma secreta dos aliens apareceu. Era um robô gigante, pilotado por um amigo alienígena. Ele começou no combate contra o titã e estava muito bem. Os dois pareciam em pé de igualdade. Era um combate impressionante com todos os objetos letais do robô alienígena. Ele conseguiu afundar o titã, só que ele voltou logo em seguida e começou a acertar o robô. Mesmo que ele desse uma descarga de energia grande no titã, o titã o acertou com um golpe de fogo e lava muito poderoso que acabou destruindo a armadura. Ao mesmo tempo, os dragões abriram o portal para que os outros amigos fugissem do reino do Troll Dragão, mas tiveram que ficar para trás para impedir que os Trolls Dragões invadissem o lugar. O gigantesco robô alienígena foi derrotado por completo e o Titã do Fogo continuou sua caminhada em direção ao centro do universo. A primeira boa notícia é que eles têm a cronosfera em mãos. O Titã que iria chegar primeiro era o Titã da Nari e os amigos resolveram tentar uma última coisa. Claire os teleportou até o Titã para o Duxie tentar conversar com a Nari. Ele foi pego por ela, mas conseguiu tocar sua mão e isso fez o feitiço da Ordem Arcana se dissipar. Ela agora voltou ao controle. Jim conta pra ela que ninguém sabe como fazer a 9ª configuração, mas Nari apenas responde que o caçador de Troll vai fazer a 9ª configuração. Depois, a cronosfera vai consertar. O tempo se desdobra de
uma maneira diferente como uma flor e apenas o caçador de trolls saberá. Só que Jim se desespera, pois isso não faz sentido. Pelo menos agora eles têm um titã. O problema é que esse titã está muito longe dos outros. Só que aí a Claire teve uma ideia. Ela vai teleportar todo mundo, inclusive o titã, direto para a Arcádia, para chegar lá primeiro e impedir os outros de chegarem. Só que o titã do gelo já estava bem próximo. Por sorte, Claire utilizou toda a sua energia para teleportar o titã da Nari à frente do titã do gelo, e os dois começaram um combate de proporções épicas. Nari leva vantagem nesse combate, porém, vendo que o titã do gelo iria cair em cima de um monte de pessoas, ela teve que utilizar seus poderes para segurá-lo e salvar essas pessoas. Essa é a desvantagem que ela tem. O mago do mal não liga para ninguém. Ele então começa a partir para o combate mais uma vez. Nari é derrubada, mas consegue se levantar e partir para cima do titã do gelo, o derrubando e jogando diversas rochas em cima. Só que quando ela corre para finalizá-lo, o titã do gelo consegue atravessá-la com um pedaço de gelo. Só que Nari também o atravessa e infelizmente os dois perdem a vida ao mesmo tempo. Nari teve que se sacrificar para impedir os titãs de se unirem. Pelo menos ela conseguiu salvar o mundo. Só que não, o titã do fogo ainda está indo em direção à Arcádia. E aí o troll cheio de olhos percebeu que faltou uma página do livro para ler. Ela estava grudada e dizia que se apenas um dos titãs sobrevivesse, ele transformaria o mundo em seu elemento, ou seja, o planeta vai virar uma bola de fogo. Além disso, também descobriram que na verdade eles não precisavam se unir. Os titãs precisavam na verdade era da pedra encantada que tem embaixo da cidade. Lá está escondida a única pedra encantada primordial sobrevivente. Os amigos então se juntaram no centro da cidade que já foi evacuada pelos militares e por sorte eles conseguiram encontrar a espada Excalibur com a esperança de que Jim, o caçador de trolls, pudesse removê-la da pedra. Ele tenta, mas não consegue. Nesse momento Jim tem uma ideia. A nona configuração pode significar a junção dos 9 amigos ali presente. Todos então colocam a mão na pedra da Excalibur e desse jeito Jim consegue removê-la. Ele tira o cristal de poder da espada e dá para seu amigo para ele colocá-lo no amuleto do caçador de troll e tentar consertá-lo. Agora todos juntos vão partir para cima do titã do fogo para derrotá-lo. Eles vão utilizar a magia do Duxie, que consegue prender seus pés nas superfícies que quiserem. Juntos eles começam a escalar o titã e enquanto isso vemos que Steve estava dando à luz. Quando chegaram na frente do mago do mal, os caçadores de trolls começaram a ser derrotados um a um. Jim quase caiu para fora do titã, mas se segurou com a Excalibur. Os amigos coitados não tinham a menor chance e foram todos derrubados. Agora só sobrou o Jim. Ele combatia o mago com a ajuda da Excalibur, mas ainda não era o suficiente, afinal ele é apenas humano. O mago conseguiu derrubá-lo e agora vai eliminar o Jim. Nesse momento, seu amigo Bob teve uma ideia: utilizar o canhão para bloquear os poderes mágicos daquele mago. Ele então pegou a van e foi em direção ao titã. Jim estava lá sem poder fazer nada, até que de repente a pedra da Excalibur fez o amuleto voltar a funcionar e ele foi em direção ao Jim. Quando chegou lá, Jim se transformou no caçador de troll e além disso, agora ele também tem a Excalibur. Transformado, ele está em pé de igualdade com aquele mago e os dois estão num combate impressionante. Só que depois de derrubar o mago e poder deferir o golpe final, Jim quer poupá-lo, afinal ele é muito bondoso. O mago acaba o acertando a traição e vai finalizar o feitiço para destruir o mundo. Por sorte, Bob conseguiu atingi-lo com o canhão anti-magia e dessa vez sim, Jim utilizou a Excalibur para eliminar o mago de uma vez por todas. Eles salvaram o mundo. Tanto o titã quanto a pedra explodiram. Todos os amigos vieram receber o Jim e conhecemos os filhos do Steve. Depois Jim queria agradecer o Bob, mas viu que o carro foi completamente coberto pelas pedras. Jim foi até lá salvar seu amigo e descobriu que ele já estava nas últimas. Jim contou para ele que salvaram o mundo. Bob agradece a todos por toda a amizade de sempre e diz que sempre estará com eles. O jovem então perde a vida. Todos ficaram muito tristes, mas aí Jim viu a cronosfera e teve uma ideia. Nari diz que ela pode consertar tudo. Jim a abriu com a Excalibur e um pedaço verde surgiu. Jim vai utilizá-lo para voltar no tempo. Os amigos acham que isso é loucura, mas não tem outra escolha. Jim coloca aquele pedaço no seu amuleto de caçador de troll e isso realmente funciona. Ele volta no tempo até o dia que encontrou o amuleto. Seu amigo Bob ainda está vivo, ou seja, todos estão também. Jim é o único que se lembra de tudo. Na escola ele se reencontra com a Claire para reconquistar
instala. Depois se encontra com o professor e fala que ele deveria chamar sua mãe para sair. Antes de sair da escola, ele fala pro Bob passar em um local específico. Bob faz isso na saída e encontra o amuleto do caçador de troll, se tornando assim o novo caçador. Obrigado por assistir, até o próximo!